Mensageiros de Cristo. Shalom, shalom, graça e paz, meus queridos amigos, ouvintes, companheiros, amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal evangélico O Mensageiro de Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero Josué D'Amato, trazendo mais um vídeo, mais um estudo, falando sobre armateologia, trazendo aí definição nesse vídeo de pecado e sua origem. A origem do pecado, como o pecado apareceu, o que significa o pecado, sua definição e sua origem. E eu quero estar trazendo neste dia para você. Que Deus abençoe. Tivemos aí o primeiro vídeo do canal, desse estudo sobre a armateologia. Eu quero convidar você para estar aqui nessa sexta-feira, que agora nossos vídeos são quarta, segunda, quarta e sexta-feira. E domingo nós trazemos um vídeo trazendo algumas curiosidades, alguns relatos rapidinho e trazendo a programação da semana, os vídeos que vão estar lá. E nós vamos estar com mais alguns vídeos aqui. Vamos embora para o vídeo, vamos parar de conversa. Meus queridos, a Bíblia Sagrada define a origem do pecado em alguns temas cruciais aí, que permeiam tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. E nós vamos explorar aí os aspectos de cada um deles nesses vídeos. Primeiro, nós estaremos aí definindo o pecado como realmente ele é. Que a definição do pecado é a transgressão da lei de Deus. Quando nós transgredimos a lei de Deus, nós cometemos um pecado. O pecado é definitivo aí, como as transgressões à lei divina, é como definimos aí o pecado, como nós podemos encontrar em 1 João capítulo 3, versículo 4, que está escrito que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei de Deus. De fato, o pecado é uma transgressão contra a lei de Deus. Isso implica que qualquer violação dos mandamentos de Deus é considerado como pecado. Quando nós violamos qualquer dos mandamentos de Deus, né, nós cometemos esse pecado. E existem alguns mandamentos de Deus, a qual está escrito na palavra de Deus, e que nós temos que estar de acordo com ele, amar o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, porque os 10 mandamentos de Jesus vêm definir em todos esses mandamentos, em esses 2 mandamentos que estão todos eles incluídos quando Jesus fala, amar o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos, o pecado não é apenas uma ação externa, mas também inclui pensamentos internos, intensos e errados. Pensamentos intensos e errados. O pecado não é somente o ato, mas você pensar, você maquinar, mesmo que você não cometa o ato, mas você tentou ou deixou um pensamento aí tomar conta da sua vida, esse se torna pecados. Esses pensamentos com intenções erradas, Jesus enfatizou isso no Sermão do Monte, dizendo que a ira não controla a luxúria nos pensamentos. São tão pecaminosos quanto os assassinatos e adultérios, como nós podemos encontrar no livro de Mateus, no seu capítulo 5, no seu versículo 21 e 28. Olha só, meus queridos, os pensamentos são tão pecaminosos quanto o assassinato e o adultério. Nós também temos que lembrar que existe um pecado sobre omissão. Nós tivemos uma chance de fazer algum bem, alguma coisa, tanto para Deus como para o nosso próximo, e não fazemos, isso é omissão. Além das ações erradas, o pecado também inclui a falha em fazer o bem, em fazer aquilo que está a nosso alcance para ajudar tanto o trabalho ministerial dentro da igreja, como o trabalho como um irmão, uma irmã, um pastor, um amigo. Como nós podemos ver em Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz: portanto, pense nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, esse cometa pecado. Se você deixa de fazer o bem, deixa de tomar e fazer alguma coisa dentro da casa do Senhor e não faz, você está em pecado. Meus queridos, a origem do pecado aí da humanidade,
é descrita lá no livro de Gênesis. Esse aí vem trazendo o relato como o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3, com a queda aí de Adão e Eva. Deus havia aí ordenado a Adão e a Eva que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas nós temos que lembrar que a instrução maior era Adão e não a Eva, tá? Se você pegar a Bíblia, quando a Eva come a fruta do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, que a Bíblia não cita qual é essa fruta, então não aconteceu nada. Mas quando Adão come, se abrem os olhos. Tentados aí pela serpente, que identificar aí como Satanás em outras partes da Bíblia, como em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Este ato de desobediência é considerado pecado, o pecado original que trouxe a queda da humanidade e a introdução aí do pecado e a morte no mundo. Não é? Com esse erro, essa falha que Adão e Eva veio cometer, aí foi colocado, trouxe aí a introdução tanto da morte como no pecado do mundo. A Bíblia ensina que todos os seres humanos herdaram a natureza pecaminosa de Adão. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo escreve: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e o pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Após o pecado de Adão e Eva, eles experimentaram aí imediatamente a vergonha e a separação de Deus. Foram expulsos do jardim do Éden, como nós podemos encontrar em Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24, e o relacionamento entre Deus e a humanidade foi danificada e separada aí com esse ato terrível que Adão fez aí de desobedecer a Deus, desobedecer os mandamentos de Deus. A compreensão bíblica do pecado como uma transgressão da lei e a origem do pecado na desobediência de Adão e Eva tem profundas aí implicação teológica e prática, não é? Tanto que todos os humanos nascem com a natureza pecaminosa, há uma necessidade universal de redenção da salvação. A Bíblia apresenta Jesus como a solução para o problema do pecado, oferecendo perdão e reconciliamento com Deus através da sua morte e ressurreição aí, como nós podemos ver João capítulo 3, versículo 16, Romano 5:8. O reconhecimento aí de que o reconhecimento que constrói, o reconhecimento que constitui o pecado, guia os crentes a viver de acordo com os princípios divinos, buscam evitar tanto as ações como intenções pecaminosas e empenham aí em fazer o bem, lutam para fazer o bem o mais que pode. Meus queridos irmãos e irmãs, amigos e ouvintes, em resumo, a definição da origem do pecado aí na Bíblia engloba tanto as transgressões da lei de Deus, quanto a herança de uma natureza pecaminosa a partir do pecado original de Adão e Eva. Essas doutrinas estabelecem a base da necessidade de uma redenção através de Cristo Jesus, que nos molda e nos traz a vida de novo, uma vida moral e espiritual dos crentes com Deus, dos cristãos, daqueles que estão desempenhados a se entregar sua vida ao Senhor Jesus. Então, vai buscar Jesus, entregue sua vida ao Senhor Jesus, faça o bem, faça o que tem que ser feito e que Deus abençoe. A próxima vídeo nós vamos estar falando aí da natureza do pecado. Amém? Que Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, essa mensagem. Gostou do vídeo? Deixe seu like, deixe seu comentário. Até a próxima sexta-feira, até o próximo vídeo. Desse aqui, porque na segunda nós temos, na quarta nós temos, e na outra sexta-feira nós estamos aqui com a continuação. Receber mais mensagens como essa, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.